Fala, gente, seguimos aqui na nossa saga, na nossa quarentena Enem 2021, hoje falando sobre um assunto bem importante e específico, que é a crise de 1929, a maior crise do capitalismo do século XX, que abalou o mundo, e a gente precisa compreender essa crise aí que nasceu lá nos Estados Unidos e teve consequências no Brasil, por exemplo, que daí o café do Brasil quebrou, o Getúlio teve que passar a fazer intervenção econômica, o Hitler, que, por exemplo, não fazia sucesso eleitoral antes dessa crise, chega ao poder logo depois, em 1932. Então, gente, é uma crise de proporções catastróficas para o mundo, mas que tem como epicentro os Estados Unidos, que era a grande potência econômica do mundo. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele disparava muito à frente, tinha 50% da produção industrial mundial em seu território em 1920 e viveu um período aí que eles chamaram lá de os anos felizes, os anos 20. Período de euforia, que o Enem já disse que é um período de falso crescimento, tá? De falsa estabilidade econômica, porque eles estavam vivenciando muito um período de crescimento, de euforia, de emprego, de investimento, de crescimento da burguesia por causa da ruína europeia. A Europa se desorganizou muito na Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos começou a vender para a Europa e começou a produzir, mas a Europa começou ao longo dos anos 20, por óbvio, se reorganizar e foi diminuindo a produção, ou pelo menos diminuindo, a compra dessa produção norte-americana, o que ocasionou, por fim, então, a crise de superprodução industrial. Isso já foi perguntado em Enem, a gente tem que saber. Essa crise, ela vai abalar mercado financeiro, ela vai abalar áreas agrícolas e tudo mais, mas o cerne dessa crise é a superprodução industrial, porque eles cresciam demais vendendo produtos industrializados para a Europa. E quando começam essa superprodução a dar já seus primeiros passos, dar seus primeiros sinais, muitas empresas começaram a fazer a venda de ações, que na verdade não é que ela aparece na raiz da crise, mas começou a se tornar comum. Eu vendo ação, eu tenho uma empresa, eu vendo ação, você compra ação. Porque você pensa, poxa, eu tinha um dinheiro na poupança, vale mais eu comprar ações da empresa do Bussunda. Você vai lucrar mais porque essas ações estão supervalorizando e eu vou ter injeção de dinheiro na minha empresa com essas vendas de ações. Então é um negócio tipo ganha-ganha. Só que muita gente começou depois vender ações podres. Vender ações, a minha empresa não estava bem, mas eu fazia propaganda que estava bem e vendia ações para tentar me manter no momento que começou a ter a recessão de mercado. E aí a gente não sabe, essa que é uma das questões interessantes. Por que aconteceu efetivamente o estouro que levou ao crash da Bolsa de Nova York? Aí se aparecer, por exemplo, na prova do Enem e perguntar qual que é o motivo objetivo do crash, da quebra da Bolsa de Nova York, você vai ter que procurar no texto gerador. Vai ter que ter um autor falando ou que foi por causa do descontrole da produção, ou porque alguém retirou investimentos, ou até porque o governo estava fazendo empréstimos em alguns momentos desenfreados para ajudar na expansão industrial. Tem várias teorias e nenhuma resposta que seja consenso, portanto tem que ter um texto gerador ali para explicar por que aconteceu o crash. E logo depois disso, Estados Unidos vai à ruína, o mundo vai à ruína, porque os Estados Unidos era a maior economia do mundo, se quebra, leva o mundo de arrasto, por exemplo, até que venha o New Deal, um programa de intervenção em 1933. O presidente Franklin Roosevelt diz, nós vamos ter que intervir na economia. É o fim do primeiro ciclo de liberalismo, ou do liberalismo clássico, né? Que é o liberalismo lá do Adam Smith, que dizia que o governo não deveria fazer intervenção no setor econômico. Mas o Roosevelt começou a fazer a intervenção, fazer empréstimo para as indústrias, para fazendas, criou seguro-desemprego, fez obras públicas para fomentar o crescimento e o emprego, criou tabelamento de preços, de salários e tudo mais, numa intervenção do Estado na economia, certo? Só assim que os Estados Unidos começou a controlar a crise, mas ele só sai efetivamente dessa grande crise quando estoura a Segunda Guerra e a Europa se desorganiza de novo e lá vamos nós, tá? Até amanhã, bons estudos para vocês, sucesso no Enem!